Quase toda a poesia de Fernando Pessoa carrega consigo uma marca ocultista, uma busca incansável pela verdade oculta, revelando um percurso multifacetado de peregrinação. Desde 1904, com apenas 16 anos, a filosofia hermética já se entranhava intimamente na sua vida e obra. É indiscutível que compreender a obra de Pessoa é impossível sem considerar o seu lado ocultista e místico. Podemos identificar 3 fases distintas na sua jornada iniciática. De 1905 a 1915, dominada pela filosofia; de 1916 a 1920, imersa no neopaganismo; e de 1920 a 1935, guiada pela gnose, que revela a verdadeira natureza espiritual do ser humano e da vida na sua totalidade. Entre os cerca de 27.000 manuscritos encontrados no baú de Pessoa, onde ele guardava tudo o que escrevia, descobriu-se um texto datado de 2 de outubro de 1907, assinado com o nome de um dos seus heterónimos, Alexander Search. Na altura, o poeta tinha 19 anos e ali ele estabelecia para si mesmo o que deveria ser a regra da sua vida. Pacto entre Alexander Search, do inferno, em alguma parte, com Jacó Satanás, mestre, mas não rei, do mesmo sítio. 1. Nunca deixar ou retrair-se do propósito de fazer o bem à humanidade. 2. Nunca escrever coisas sensuais ou de outro tipo más que possam ser causa de dano e ofensa aos que as lerem. 3. Nunca esquecer, ao atacar a religião em nome da verdade, que a religião só é substituída com dificuldade e que o pobre ser humano chora nas trevas. 4. Nunca esquecer os sofrimentos e as doenças dos homens. O poeta estava consciente de que a verdade se encontra oculta e que havia que buscá-la incansavelmente. Para Fernando Pessoa, tal como escreveu nos manuscritos encontrados, a verdade que buscava era de 3 ordens. 1. A verdadeira natureza da alma, da vida e da morte. 2. A verdadeira maneira de entrar em contacto com as forças secretas da natureza e manipulá-las. E 3. A verdadeira natureza de Deus ou dos deuses e da criação do mundo. É impressionante a lucidez com que vislumbrava a sua missão espiritual expressa através da poesia e que nos momentos mais luminosos da sua vida tão bem soube plasmar. Pouco a pouco, mas seguramente, no divino cumprimento íntimo de uma evolução cujos fins me são ocultos, tenho vindo erguendo os meus propósitos e as minhas ambições cada vez mais à altura daquelas qualidades que recebi. Ter uma ação sobre a humanidade, contribuir com todo o poder do meu esforço para a civilização, vêm-se-me tornando os graves e pesados fins da minha vida. E assim, fazer arte parece-me cada vez mais importante coisa, mais terrível missão, dever a cumprir arduamente, monasticamente, sem desviar os olhos do fim criador de civilização de toda a obra artística. E por isso o meu próprio conceito puramente estético da arte subiu e dificultou-se. Exijo agora de mim muito mais perfeição e elaboração cuidada. Fazer arte rapidamente, ainda que bem, parece-me pouco. Devo à missão que me sinto uma perfeição absoluta no realizado, uma seriedade integral no escrito. Carta a Armando Cortes Rodrigues, 19 de janeiro de 1915. O meu pior mal é que não consigo nunca esquecer a minha presença metafísica na vida. De aí a timidez transcendental que me atemoriza todos os gestos, que tira a todas as minhas frases o sangue da simplicidade, da emoção direta. 1914, de Páginas Íntimas e de Autointerpretação. O ideal do artista influenciador é alto na proporção em que ele tem consciência do seu mistério, na proporção em que tem consciência do seu papel de influenciador de gerações futuras
e da sua missão de quem deve deixar perenemente aumentado o património espiritual da humanidade. Os poetas antigos tinham esta consciência. A decadência dela, entre os modernos, substituída pela ânsia da popularidade imediata, apanágio finalista das artes inferiores, é um dos mais fortes sintomas da nossa degradação moral, espiritual. 1925, páginas de estética e de teoria literárias. Uma das ciências herméticas que sempre o fascinou e pelo qual seria reconhecido no seu tempo, mesmo internacionalmente, foi a astrologia, sendo os seus primeiros cálculos astrológicos conhecidos de 1908, quando tinha apenas 20 anos, tendo ao longo da vida realizado centenas de cartas astrológicas, inclusive dos seus heterónimos. A sua destreza no manuseamento destes conhecimentos era tal que construía o mapa natal encontrando a data e hora de nascimento a partir das características da personalidade dos seus heterónimos. Ainda muito jovem, atribuir-se-á a si mesmo a alcunha de Ibis, como o deus Thoth egípcio, desvelador do verbo criador e patrono do conhecimento hermético. Alcunha esta que incutiu no seio da própria família para que assim fosse tratado. Sob este nome, criará em 1907 o projeto de uma tipografia, empresa Ibis, tipográfica e editora. Num manuscrito datado de 1912, tinha então 24 anos, encontrou-se um poema-oração que denota essa sua necessidade discipular mística. O poema começa deste modo: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Estes são os anos do neopaganismo de Pessoa, da Sociedade Renascença Portuguesa e da revista Águia. Um período fecundo de idealismo, de voos da alma que o levam ao reconhecimento de ideias sublimes. Possui uma perfeita clareza do que deve ser a sua vida, que a sua alma é alma de poeta e deve por isso ter a missão de trazer beleza ao mundo. Entre os seus manuscritos, num datado de 1907, escreve sobre a inquietação de cumprir essa missão. Tenho pensamentos que, pudesse eu trazê-los à luz e dar-lhes vida, emprestariam nova leveza às estrelas, nova beleza ao mundo e mais amor ao coração dos homens. O seu grande problema talvez tenha sido, nestes anos e durante toda a sua vida, uma hipersensibilidade que, como qualidade, o fez um grande poeta, mas que também lhe trouxe uma instabilidade psicológica que ele próprio qualificaria como falta de vontade e histeroneurastenia. Fernando Pessoa sentia na sua alma um compromisso juramentado com um exército celeste, como um cavaleiro ao serviço da vontade de Deus, e expressa-o no poema Gládio, que incluirá na mensagem com o título de Dom Fernando Infante de Portugal, datado de 1913, quando tinha 25 anos. Deu-me Deus o seu Gládio, porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu, em honra e em desgraça, às horas em que um frio vento passa. Por sobre a fria terra, pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta febre de além que me consome e este querer grandeza são seu nome dentro de mim a vibrar. E eu vou, e a luz do Gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Essa procura incessante de um caminho para a sua alma expressa-o na carta já anteriormente citada a Armando Cortês Rodrigues. A minha crise é do género das grandes crises psíquicas, que são sempre crises de incompatibilidade, quando não com os outros, por certo, com nós próprios.
A minha, agora, não é de incompatibilidade comigo próprio. A minha, gradualmente adquirida, autodisciplina, tem conseguido unificar dentro de mim quantos divergentes elementos do meu caráter eram suscetíveis de harmonização. Ainda tenho muito a empreender dentro do meu espírito, disto ainda muito de uma unificação como eu a quero, mas, como disse, não é dessa banda que sopra o vento do meu desconsolo atual. Em ninguém que me cerca eu encontro uma atitude para com a vida que bata certo com a minha íntima sensibilidade, com as minhas aspirações e ambições, com tudo quanto constitui o fundamental e essencial do meu íntimo ser espiritual. Encontro sim que esteja de acordo com atividades literárias que são apenas dos arredores da minha sinceridade, e isso não me basta. Fernando Pessoa considerava que existiam 3 caminhos praticáveis para alcançar a verdade oculta: o caminho mágico, o caminho místico e o caminho alquímico. Este último era entendido como o mais perfeito, embora também o mais difícil. Além disso, acreditava que a comunicação direta com Deus não era possível, mas sim através da existência de diversos graus de espiritualidade subtilizando-se. Tornava-se possível chegar a um ente supremo ou Logos. Esta ideia encontra-se refletida na carta a Adolfo Casais Monteiro, datada de 13 de janeiro de 1935, poucos meses antes da sua morte. Creio na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos, em experiências de diversos graus de espiritualidade, subtilizando até se chegar a um ente supremo que presumivelmente criou este mundo. Pode ser que haja outros entes igualmente supremos que hajam criado outros universos e que esses universos coexistam com o nosso interpenetradamente ou não. Não creio na comunicação direta com Deus, mas, segundo a nossa afinação espiritual, poderemos ir comunicando com seres cada vez mais altos. Há 3 caminhos para o oculto: o caminho mágico, incluindo práticas como as do espiritismo, intelectualmente ao nível da bruxaria, que é magia também, caminho esse extremamente perigoso em todos os sentidos; o caminho místico, que não tem propriamente perigos, mas é incerto e lento; e o que se chama de o caminho alquímico, o mais difícil e o mais perfeito de todos, porque envolve uma transmutação da própria personalidade que a prepara sem grandes riscos, antes com defesas que os outros caminhos não têm. O laboratório alquímico de Fernando Pessoa será a poesia, estabelecendo nos seus escritos uma ligação entre a criação poética e a iniciação. Assim, a sua poesia foi mais do que uma simples expressão literária, mas uma prática mística. Este processo alquímico torna-se para Fernando Pessoa na dissolução em diferentes personalidades filosóficas e literárias, com o objetivo de reintegrar uma unidade de forma profunda. Filosoficamente, Pessoa era um neoplatónico, pois considerava ser inútil procurar o verdadeiro conhecimento e a felicidade na Terra, já que só poderiam ser alcançados na comunhão com o ente supremo. Nos seus voos internos, procurava alcançar uma supra-realidade e, nessa comunhão, evadia-se de um mundo de aparências e desventuras. Era um mundo onde, quanto mais o homem vive, mais se afasta da unidade da qual procede e que só nela pode possuir uma clara consciência. Neste mundo em que esquecemos, somos sombras de quem somos, e os gestos reais que temos, no outro em que almas vivemos, são aqui esgares e assomos. Tudo é noturno e confuso, no que entre nós aqui há projeções, fumo difuso do lume que brilha ocluso ao olhar que a vida dá. Mas um ou outro, um momento, olhando bem, pode ver na sombra e seu movimento, qual no outro mundo é o intento do gesto que o faz viver. E então encontra o sentido do que aqui está a esgarar, e volve ao seu corpo ido
imaginado e entendido a intuição de um olhar. Sombra do corpo saudosa, mentira que sente o laço, que a liga à maravilhosa verdade, que a lança ansiosa no chão do tempo e do espaço. A vida é, pois, uma sombra do mundo espiritual, toda a realidade uma ilusão e a morte apenas uma passagem. Assim o declara Fernando Pessoa. O significado real da iniciação é, para este mundo em que vivemos, um símbolo e uma sombra, que esta vida que conhecemos pelos sentidos é uma morte e um sono, ou, por outras palavras, que o que vemos é uma ilusão. Em 1915, ocorre nele uma autêntica revolução espiritual e filosófica ao descobrir as doutrinas teosóficas e a obra de H.P. Blavatsky, que, curiosamente, tinha editado a sua obra magistral, A Doutrina Secreta, no mesmo ano do nascimento de Fernando Pessoa. Pela primeira vez, tem lugar o reencontro com a sua própria alma e com tudo aquilo que tinha ansiado. Traduz vários textos teosóficos como A Voz do Silêncio, Luz no Caminho, Compêndio de Teosofia, Auxiliares Invisíveis, A Clarividência, Os Ideais da Teosofia, O Mundo Futuro, Conferências Teosóficas e a Introdução ao Yoga, estudando entusiasticamente a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu e diversos escritos de H.P. Blavatsky. Fernando Pessoa, numa carta que escreve à sua alma gêmea, Mário de Sá Carneiro, a 6 de dezembro de 1915, dá conta do efeito que estas obras e ideias produziram na sua alma. Estremeceu-me a um ponto que eu considerava impossível, tratando-se de um sistema religioso. O caráter extremamente vasto desta religião-filosofia, a ideia de força, de domínio, de conhecimento superior e sobre-humano que resumem as obras teosóficas, perturbaram-me por completo. Algo similar me ocorreu, há já muito tempo, com a leitura de um livro inglês sobre os ritos e os mistérios Rosacruzes. A possibilidade de que ali, na Teosofia, esteja a verdade real atemoriza-me. Não me julgue no caminho da loucura, creia de veras que não estou. Isto é uma crise grave de um espírito capaz de ter este tipo de crise. Se consideras que a Teosofia é um sistema ultra-cristão, no sentido de ter dentro de si os princípios cristãos mais elevados, até um ponto onde se fundem em não sei que além Deus, e pensas no que há de fundamentalmente incompatível com o meu paganismo essencial, acharás o primeiro elemento grave que causou a minha crise. Se depois reparas que a Teosofia, já que admite todas as religiões, tem um caráter inteiramente parecido ao paganismo, que também admite no seu panteão, acharás o segundo elemento da grave crise da alma de que padeço. A Teosofia causa-me pavor pelo seu mistério, e o horror e a atração do abismo sentidos no mais profundo da alma. Um pavor metafísico, meu querido amigo. Este é o período em que a luz inundava vigorosamente a alma do poeta. O destino ia selando a união com o mestre com que ele sonhara. Este ano é também o ano dos 2 números da revista Orfeu, que, embora tenham sido um desastre económico, causaram uma profunda comoção no meio. Em 1916, inicia-se o livro O Regresso dos Deuses, Introdução Geral ao Neopaganismo Português, cuja autoria atribuirá ao heterónimo António Mora, e onde define o paganismo. A religião pagã é politeísta. Ora, a natureza é plural. A natureza, naturalmente, não nos surge como conjunto, mas como muitas coisas, como pluralidade de coisas. A realidade para nós surge-nos diretamente plural. O neopaganismo em Fernando Pessoa surge como resposta à profunda crise espiritual que se vivia na sua época, sendo necessário regressar aos fundamentos espirituais da civilização ocidental para a superar. Pessoa afirmava o paganismo grego como origem da espiritualidade portuguesa.
esta antiga Grécia, que é o império espiritual, a origem do que espiritualmente somos. A participação de Fernando Pessoa enquanto ortónimo no neopaganismo é talvez a mais complexa, desenvolvendo uma forma de paganismo superior, inspirada por fortes referências do neoplatonismo e do imperador romano Juliano, o apóstata. Este paganismo superior é marcado pela pluralidade e universalidade religiosa, onde todos os paganismos se fundem num modo português de paganismo superior. O paganismo helénico tem duas feições: a exotérica, que é do mito popular e admite os deuses, objetivista, patente, consoante o são todas as manifestações populares e, sobretudo, todas as manifestações do espírito grego, e a esotérica, que o heleno aprendia apenas nos mistérios, a parte oculta do paganismo, ligada intimamente, mais mesmo que a aparente e normal, aos velhos cultos sacerdócios do Egito e do Oriente indefinido. Em Pitágoras e Meres afirma-se em Platão esse esoterismo pagão. Alberto Queiro será o mestre do neopaganismo, tendo como seus discípulos Álvaro de Campos, Ricardo Reis e António Mora. O meu mestre Queiro não era um pagão, era o paganismo. O Ricardo Reis é um pagão, o António Mora é um pagão, eu sou um pagão. O próprio Fernando Pessoa seria um pagão se não fosse um novelo embrulhado para o lado de dentro. Álvaro de Campos, notas para a recordação do meu mestre Queiro, in Fernando Pessoa, prosa publicada em vida. Será na revista Atena, 1924-1925, criada pelo próprio Fernando Pessoa com seu amigo pintor Rui Vaz, que muitos dos textos do neopaganismo virão a público. Em 1916, parece que Fernando Pessoa entrou em contacto com a mediunidade, afirmando ter despertado uma visão etérica e astral, realizando fenómenos mediúnicos e escrita automática. Assim o relata numa carta que envia à sua tia Anica, que também se achava submergida nos estudos ocultistas, datada de 24 de junho de 1916, pouco depois da morte do seu amigo Mário de Sá Carneiro, ocorrida a 26 de abril do mesmo ano. O facto é o seguinte: aí por fins de março, se não me engano, comecei a ser médium. Imagine, eu que, como deve recordar-se, era um elemento atrasador nas sessões semi-espíritas que fazíamos. Comecei de repente com a escrita automática. Estava uma vez em casa, de noite, tendo vindo da Brasileira, quando senti vontade de, literalmente, pegar numa caneta e pô-la sobre o papel. É claro que depois é que dei por o facto de que tinha sido esse impulso. No momento, não reparei no facto, tomei-o como o facto, natural em quem está distraído, de pegar numa pena para fazer rabiscos. Nessa primeira sessão, comecei por a assinatura, bem conhecida de mim, Manuel Gualdino da Cunha. Eu nem de longe estava pensando no tio Cunha. Depois escrevi mais umas coisas, sem relevo, nem interesse, nem importância. De vez em quando, umas vezes voluntariamente, outras obrigado, escrevo, mas raras vezes são comunicações compreensíveis. Certas frases percebem-se e há, sobretudo, uma coisa curiosíssima, uma tendência irritante para me responder a perguntas com números, assim como há tendência para desenhar. Não são desenhos de coisas, mas de sinais cabalísticos e maçónicos, símbolos do ocultismo e coisas assim que me perturbam um pouco. Não há nada que se pareça com a escrita automática da tia Anica ou da Maria, uma narrativa, uma série de respostas em linguagem coerente. É assim mais imperfeito, mas muito mais misterioso. Guardo, porém, para o fim, o detalhe mais interessante. É que estou desenvolvendo qualidades não só de médium escrevente, mas também de médium vidente. Começo a ter aquilo a que os ocultistas chamam a visão astral e também a chamada visão etérica. Tudo isto está muito em princípio, mas não admite dúvidas. É tudo, por enquanto, imperfeito e em certos momentos só, mas nesses momentos existe. O que me incomoda um pouco é que eu sei pouco mais ou menos o que isto significa. Não julgue que é loucura, não é. Dá-se até o facto curioso de, em matéria de equilíbrio mental,
eu estar bem como nunca estive. É que tudo isto não é o vulgar desenvolvimento de qualidades de médium. Já sei o bastante das ciências ocultas para reconhecer que estão sendo acordados em mim os sentidos chamados superiores para um fim qualquer que o mestre desconhecido, que assim me vai iniciando ao impor-me essa existência superior, me vai dar um sofrimento muito maior do que até aqui tenho tido e aquele desgosto profundo de tudo o que vem com a aquisição destas altas faculdades. Além disso, já o próprio alvorecer dessas faculdades é acompanhado de uma misteriosa sensação de isolamento e de abandono que enche de amargura até ao fundo da alma. Enfim, será o que tiver de ser. Fernando Pessoa, talvez influenciado pelos estudos das obras de H.P. Blavatsky, onde certamente encontrou muitas referências à distinção entre a mediunidade involuntária e aquela que é própria do adepto, tinha noção da incompatibilidade entre a mediunidade involuntária e o progresso espiritual na busca pelos poderes internos superiores que aspirava. Não sabemos, no entanto, qual das mediunidades foi ocupando o espaço em Fernando Pessoa. O que sabemos é que, por mais de uma vez, ele insinuou sobre a possível ligação da mediunidade no surgimento de alguns dos seus mais importantes heterónimos, relatando ter-lhe sucedido a aparição no espelho do rosto de personalidades distintas e uma vez até mesmo 4 rostos diferentes ao mesmo tempo. Nem esta obra, nem as que se lhe seguirão, têm nada a ver com quem as escreve. Ele nem concorda com o que nelas vai escrito, nem discorda. Como se lhe fosse ditado, escreve. E como se lhe fosse ditado por quem fosse amigo e, portanto, com razão lhe pedisse para que escrevesse o que ditava. Acha interessante, porventura só por amizade, o que ditado vai escrevendo. Algumas teorias que o autor presentemente tem foram-lhe inspiradas por uma ou outra destas personalidades que um momento, uma hora, uns tempos, passaram consubstancialmente pela sua própria personalidade, se é que esta existe. Afirmar que estes homens, todos diferentes, todos bem definidos, que lhe passaram pela alma incorporadamente, não existem, não pode fazê-lo o autor destes livros, porque não sabe o que é existir, nem qual, Hamlet ou Shakespeare, é que é mais real ou real na verdade. 1930, páginas íntimas e de autointerpretação. Foi em 8 de março de 1914. Acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Queiro. Desculpe-me o absurdo da frase: aparecera em mim o meu mestre. Carta a Adolfo Casais Monteiro, 13 de janeiro de 1935. Fernando Pessoa vai adentrando aos poucos no labirinto das práticas ocultistas, denominado de Segunda Sala, no livro A Voz do Silêncio, a Sala da Aprendizagem. É um lugar de passagem para a alma, onde não se deve procurar um mestre de enganos e onde se deve passar rapidamente, pois o encanto pelos fenómenos psíquicos pode levar o discípulo a perder-se. Como diz esta obra, detrás de cada flor existe uma serpente enrolada, pronta a envenenar a alma do discípulo que se detém. Em 1917, algo aconteceu com Fernando Pessoa, sem que se saiba o quê, e isso não aparece refletido nos seus escritos guardados no baú. Mas algo se quebrou. Talvez tenha sido o fascínio pelas luzes enganadoras da ilusão, ou os poderes psíquicos, os fenómenos mediúnicos, o aproveitamento lucrativo de ciências como a astrologia, a prática de cerimónias proibidas ou ainda a ingratidão e injustiça cometidas para com H.P. Blavatsky e a teosofia que ele considerava sua mestra. Talvez tudo isso, neste período, tenha aberto a porta do seu coração para que nele entrasse um veneno mortal. Certo é que de 1917 a 1919 a sua alma ficou quebrada, ferida e nunca mais procurou a união com o eu divino, mas sim a inconsciência e o esquecimento. A sua alma mergulhou na escuridão e na negação
e o seu único anseio era o descanso e o esquecimento. O mundo rui a meu redor, escombro a escombro. Os meus sentidos oscilam, bandeira rota ao vento. Que sombra de que sol enche de frio e de assombro a estrada vazia do conseguimento. Busca um porto longe, uma nau desconhecida, e esse é todo o sentido da minha vida. Por um mar azul noturno, estrelado no fundo, segue a sua rota a nau exterior ao mundo, mas o sentido de tudo está fechado no pasmo que exala a chama negra que acende em meu entusiasmo, súbitas confissões de outro que eu fui outrora antes da vida e viu Deus e eu não o sou agora. No entanto, quando se volta novamente para dentro de si e recupera parte da sua alma inquieta em busca da verdade, é sublime nos seus gritos poéticos de alma quebrada que, em oração, anseia tocar novamente o sublime que em algum momento mergulhou. Mesmo negando e relativizando tudo, continua a reconhecer que o homem que não crê, que não toca o mundo divino, não é mais do que um animal. Em momentos de verdadeira sinceridade, só e diante da sua alma, reconhecerá perante o seu mestre interior, perante o seu Deus, que falhou e que só uma outra vida lhe permitirá tentar novamente. São comoventes, de tão dolorosos na sua alma, estes versos. Mestre, meu querido mestre, coração do meu corpo intelectual e inteiro, vida da origem da minha inspiração, mestre, que é feito de ti nesta forma de vida. Não cuidaste se morrerias, se viverias, nem de ti nem nada. Alma abstrata e visual até aos ossos. Atenção maravilhosa ao mundo exterior, sempre múltiplo. Refúgio das saudades de todos os deuses antigos. Espírito humano da terra materna. Flor acima do dilúvio da inteligência subjetiva. Mestre, meu mestre, na angústia sensacionista de todos os dias sentidos, na mágoa cotidiana das matemáticas de ser, eu, escravo de tudo como um pó de todos os ventos, ergo as mãos para ti, que estás longe, tão longe de mim. Meu mestre e meu guia, a quem nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou, seguro como um sol, fazendo o seu dia involuntariamente, natural como um dia mostrando tudo. Meu mestre, meu coração não aprendeu a tua serenidade. Meu coração não aprendeu nada. Meu coração não é nada. Meu coração está perdido. Mestre, só seria como tu se tivesse sido tu. Que triste a grande hora alegre em que primeiro te ouvi. Depois tudo é cansaço neste mundo onde se querem coisas. Tudo é mentira neste mundo onde se pensam coisas. Tudo é outra coisa neste mundo onde tudo se sente. Depois tenho sido como um mendigo deixado ao relento pela indiferença de toda a vila. Depois tenho sido como as ervas arrancadas, deixadas aos molhos em alinhamentos sem sentido. Depois tenho sido eu, sim eu, por minha desgraça. E eu, por minha desgraça, não sou eu, nem outro, nem ninguém. Depois, mas porque é que ensinaste a clareza de vista, se não me podias ensinar a ter a alma com que a ver clara? Porque é que me chamaste para o alto dos montes, se eu, criança das cidades do vale, não sabia respirar? Porque é que me deste a tua alma, se eu não sabia que fazer dela, como quem está carregado de ouro num deserto, ou canta com voz divina entre ruínas? Porque é que me acordaste para a sensação e a nova alma, se eu não saberei sentir, se a minha alma é de sempre a minha? Álvaro de Campos, 15 de abril de 1928. Fernando Pessoa possuía uma grande capacidade de penetração e assimilação de ideias, o que lhe permitiu, ao longo dos seus estudos das ciências herméticas, como a cabala, a alquimia, a astrologia, o misticismo, a mitologia, a magia cerimonial, a matemática e geometria sagradas, a simbologia, o hermetismo, a gnose, a maçonaria, a filosofia e o ritual dos Rosa-Cruzes, tornar-se num verdadeiro especialista em praticamente cada um destes temas. No entanto,
faltou-lhe sempre a orientação de um mestre, a aceitação de ser um discípulo, pois talvez a sua irreverência e nihilismo não lhe tenham permitido agarrar o fio de Ariadne da cadeia discipular, que permite entrar e sair a salvo deste labirinto e que, desse modo, lhe permitiria não só saber, mas também dominar-se a si mesmo. Sem essa luz mística, a atração fatal pelo ocultismo pode converter-se em rejeição e até em ceticismo. Ouçamos Pessoa, através de Bernardo Soares, no seu livro do Desassossego. Do estudo da metafísica, passei a ocupações de espírito mais violentas para o equilíbrio dos meus nervos. Gastei apavoradas noites debruçado sobre volumes de místicos e de cabalistas que nunca tinha paciência de ler de todo de outra maneira que não intermitentemente trêmulo. Os ritos e as razões dos Rosa Cruz, a simbólica, da Cabala e dos Templários, sofri durante tempos a aproximação de tudo isso e encheram a febre dos meus dias especulações venenosas da razão demoníaca da metafísica, a magia, a alquimia, extraindo um falso estímulo vital da sensação dolorosa e presciente de estar como que sempre à beira de saber um mistério supremo. O poema de Pus, cheio de sombra e de cansaço, é como uma confissão da própria alma, descrevendo o sentimento de estar perdido e sem rumo no labirinto da sala da aprendizagem, as contradições entre o que sabe e sente dentro de si e a desorientação em que a sua alma vive e caminha. O poema está datado de 24 de agosto de 1933 e reproduzimos aqui 2 fragmentos desse poema. Quantos, com longo estudo e fiel vontade, tentam pisar as sendas do poder, sem que sintam uma única verdade, sem que o invocado espírito apareça, sem que o dominem, se é parecido, sem que sintam, como eu, sobre a cabeça, a coroa dos magos. Mas essa, se é de glória no nítido esplendor, é de espinhos no íntimo sentido. Vi anjos, toquei anjos, mas não sei se anjos existem. Tal me achei ao fim desse caminho de que regressei e vi que nunca sairei de mim. No meio de uma terrível e densa obscuridade de ilusões e desilusões, não se sabe com que mestres pouco luminosos, nada bondosos e compassivos Fernando Pessoa se terá cruzado. Contudo, deixa antever na sua carta à amada Ofélia, com quem, após alguns meses de relação sentimental, rompe em novembro de 1920. O amor passou. O meu destino pertence a outra lei, cuja existência a Ofelinha ignora e está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam. Em dezembro de 1929, inicia uma relação epistolar com o mago Aleister Crowley, chefe da Golden Dawn e, posteriormente, da Fraternidade Mágica Telema, conhecido nos meios ocultistas como Mestre Therion. Fernando Pessoa recebe dele o livro Hino a Pan e o traduz para o português. Crowley é considerado por Fernando Pessoa um mago negro e satânico, personificando tudo o que o poeta jamais ousara tocar, pelo menos até então. No entanto, o mago anuncia que virá a Portugal e o visitará, levando Fernando Pessoa a desejar profundamente que Crowley não chegue a desembarcar em Portugal. Teria Pessoa sentido que havia aberto feridas na sua alma que seriam vulneráveis ao veneno psíquico deste personagem? Em setembro de 1930, Crowley visita Pessoa e protagoniza um escândalo na imprensa ao simular o seu desaparecimento nos rochedos de Cascais. O que realmente aconteceu não se sabe, mas Fernando Pessoa acabou por se associar ao mago e concordar com ele nessa farsa do desaparecimento. Em dezembro de 1930, e possivelmente como resultado da relação com o mago, é publicado na revista Presença um poema esotérico de Pessoa intitulado O Último Sortilégio.
É um poema intenso, desses meandros onde se sente ter-se perdido. Na carta a João Gaspar Simões, em 16 de outubro de 1930, Pessoa recusou-se a explicar a gênese de O Último Sortilégio, dizendo: "Não posso dar-lhe explicação nenhuma sobre a gênese particular deste poema. Sobre a gênese dessa ordem de poemas é que talvez haveria alguma coisa a dizer, mas isso não tem interesse estético nem psicológico." Neste poema retrata-se como um aprendiz de bruxo que penetrou no reino da magia cerimonial e que, tendo feito anteriormente evocações mágicas e sentindo-se irmanado com todos os poderes da natureza, agora, no entanto, se encontra nu e só. A luz celeste já não banha a sua alma e assim tornou-se escravo dessas forças. Este poema torna-se uma oração para que, nessa iniciação, que é a morte, o seu ser se dissipe e apenas prevaleça a vontade que o criou, a vontade de Deus, seu mestre interior. O poema reflete o corte que ocorre em Fernando Pessoa com a magia da vida e assim a vida oculta silenciou-se para ele. Já repeti o antigo encantamento e a grande deusa aos olhos se negou. Já repeti, nas pausas do amplo vento, as orações cuja alma é um ser fecundo. Nada me o abismo deu ou o céu mostrou. Só o vento volta onde estou toda e só, e tudo dorme no confuso mundo. Outrora meu condão fadava as sarças, e a minha evocação do solo erguia presenças concentradas das que esparsas dormem nas formas naturais das coisas. Outrora a minha voz acontecia, fadas e elfos, se eu chamasse, via, e as folhas da floresta eram lustrosas. Minha varinha, com que da vontade falava às existências essenciais, já não conhece a minha realidade. Já, se o círculo traço, não há nada. Murmura o vento alheio extintos ais, e ao luar que sobe além dos matagais, não sou mais do que os bosques ou a estrada. Já me falece o dom com que me amavam. Já não me torno a forma e o fim da vida, a quantos que, buscando-os, me buscavam. Já, praia, o mar dos braços não me inunda, nem já me vejo ao sol de saudade erguida, ou em êxtase mágico perdida, ao luar, à boca da caverna funda. Já as sacras potências infernais, que, dormentes sem deuses nem destino, à substância das coisas são iguais, não ouvem minha voz ou os nomes seus. A música partiu-se do meu hino, já o meu furor astral não é divino, nem o meu corpo pensado é já um Deus. E as longínquas deidades do atro poço, que tantas vezes pálida evoquei, com a raiva de amar em alvoroço, inevocadas hoje ante mim estão, como, sem que as amasse, eu as chamei, agora que não amo, as tenho, e sei que meu vendido ser consumirão. Tu, porém, sol, cujo ouro me foi presa, tu, lua, cuja prata converti, se já não podeis dar-me esta beleza que tantas vezes tive por querer, ao menos meu ser findo dividi, meu ser essencial se perca em si. Só o meu corpo sem mim fique alma e ser. Converta-me a minha última magia numa estátua de mim em corpo vivo. Morra quem sou, mas quem me fiz e havia, anónima presença que se beija, carne do meu abstrato amor cativo, seja a morte de mim em que revivo, e tal qual fui, não sendo nada, eu seja. Como mencionado anteriormente, Pessoa cultivou uma simpatia pela tradição cavaleiresca, chegando até mesmo a inserir a própria vida nesta tradição mítica. Nos últimos anos, do que podemos chamar de nacionalismo mágico, ele inicia-se na Ordem Templária de Portugal. O seu nacionalismo, no entanto, não tem nada a ver com alguma forma de xenofobia ou chauvinismo, como o próprio Fernando Pessoa esclarece. Nacionalista que seguia por este lema: tudo pela humanidade, nada contra a nação. A sua finalidade era fazer renascer Portugal da decadência, distanciando-se do catolicismo, que via como uma das causas da decadência de Portugal, um desvio psíquico.
O espírito cavaleiresco de Pessoa, como ele próprio define, era inspirado por ter sempre na memória o mártir Jacques de Molay, grão-mestre dos Templários, e combater, sempre e em toda a parte, os seus 3 assassinos: a ignorância, o fanatismo e a tirania. No final de 1932, escreve um poema que evoca o cavaleiro-monge, o templário que vive na sua alma. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro-monge, por casa, por prados, por quinta e por fonte, caminhais aliados. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro-monge, por penhascos pretos, atrás e de fronte, caminhais secretos. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro-monge, por plainos desertos, sem ter horizontes, caminhais libertos. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro-monge, por ínvios caminhos, por rios sem ponte, caminhais sozinhos. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro-monge, porquanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em mim. Quando, nas suas últimas horas de vida, escreveu em inglês I know not what tomorrow will bring, não sei o que o amanhã irá trazer, talvez já sonhasse com a sua alma libertada da prisão do seu corpo, cavalgando como o fiel cavaleiro do seu Senhor, mais além da luz da vida, mais além das sombras da morte. De que te serve o teu mundo interior que desconheces? Talvez, matando-te, o conheças finalmente, talvez, acabando, comeces. Se te queres matar, porque não te queres matar? Álvaro de Campos, 26 de abril de 1926. A sua vida foi uma peregrinação, principalmente pelos seus caminhos internos e por mundos tão diferentes de si. Todo o estado de alma é uma passagem, isto é, todo o estado de alma é não só representável por uma paisagem, mas verdadeiramente uma paisagem. Há em nós um espaço interior onde a matéria da nossa vida física se agita. Assim, uma tristeza é um lago morto dentro de nós, uma alegria, um dia de sol no nosso espírito. E mesmo que não se queira admitir que todo o estado de alma é uma paisagem, pode ao menos admitir-se que todo o estado de alma se pode representar por uma paisagem. Se eu disser há sol nos meus pensamentos, ninguém compreenderá que os meus pensamentos são tristes. Extrato de Alma e Realidade, 2 paisagens sobrepostas, in Cancioneiro. Fernando Pessoa dirá: eu não evoluo, viajo. Não conto gozar a vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a lenha desse fogo. Escritos autobiográficos, automáticos e de reflexão pessoal. Quanto fui peregrino do meu próprio destino, quanta vez desprezei o lar que sempre amei, quanta vez rejeitando o que quisera ter, fiz dos versos um brando refúgio de não ser. E quanta vez, sabendo que a mim estava esquecendo, e que quanto vivi, tanto era o que perdi, como o orgulhoso pobre, ao rejeitado lar, volvi o olhar, vil, nobre, fidalgo só no chorar. Mas quanta vez descrente do ser insubsistente, com que no carnaval da minha alma irreal vestira o que sentisse, vi quem era, quem não sou, e tudo o que não disse, os olhos me turvou. Então, a sós comigo, sem me ter por amigo, criança ao pé dos céus, pus a mão na de Deus, e no mistério escuro senti a antiga mão guiar-me, e fui seguro, como a quem deram pão. Por isso, a cada passo que meu ser triste e laço sente sair do bem, que a alma se é própria tem, minha mão de criança, sem medo nem esperança, para aquele que sou, dona de Deus, e vou.
Esta breve peregrinação que realizamos pelo mundo labiríntico de Fernando Pessoa, na busca da verdade oculta, deixa-nos uma melhor compreensão da tormenta que a sua poesia revela, pois foi tão grandiosa no contacto com a luz nos momentos em que subiu à montanha, quanto foi dolorosa ao afastar-se dela e descer aos vales obscuros. Ambos os estados foram expressos magistralmente na sua poesia, como um livro de instruções, como um fio de Ariadne, para que cada um de nós não se perca e saiba confiar e amar um mestre, algo que ele não conseguiu, pois só a entrega nos faz descobrir o amor da devoção, esse forte laço que faz um mestre agarrar firmemente a mão do discípulo para que não caia nos abismos e que as provas se tornem chispas de fogo que se vão unindo à luz crescente da alma do discípulo. Quero terminar com uma belíssima síntese de João Gaspar Simões na sua biografia de Fernando Pessoa, de 1951, ao desvelar qual a verdadeira semente na alma do poeta que desabrochou na sua sublime obra. A grandeza da sua poesia não está tanto nas extremas belezas de forma, nas suas prodigiosas riquezas de conteúdo ou na complexidade da própria alma do poeta que a produziu, como no facto de toda ela se encontrar realmente estruturada sobre um pensamento metafísico, metafísica primitiva, metafísica mágica, metafísica ocultista, se quiserem, mas nem por isso menos profundamente reveladora de uma consciência que viveu em comunhão com um insondável mistério que só a morte desvenda.